Questão 68 do capítulo 1. O retorno. Um explorador está na Antártica, deixa seu abrigo durante um apagão, ele dá 40 passos no sentido norte, na verdade nordeste. Aqui na letra A pede para fazer um diagrama, aproximadamente em escala, dos três vetores e da resultante da soma vetorial. Eu já fiz o diagrama aqui. Então coloquei a origem no início do primeiro deslocamento. Então ele dá 40 passos no sentido nordeste. Então, 40 passos a 45 graus entre leste e norte. Depois, 80 passos em uma direção que forma um ângulo de 60 graus do oeste para o norte. Então, do oeste, contando aqui norte, aqui oeste, contando daqui para cá, 60 graus, 80 passos. E a seguir, 50 passos diretamente para o sul. Então, no final desse deslocamento aqui, 50 passos diretamente para o sul. Considerando-se que seus passos têm o mesmo comprimento, A foi o diagrama dos três vetores e da resultante da soma vetorial. Então, somando esses três vetores, a resultante parte do início do primeiro vetor até o final do último vetor. B. Ajude ao evitar que ele se perca na neve, fornecendo-lhe o vetor deslocamento, calculado pelo método dos componentes, necessário para que ele retorne ao seu abrigo. Então, agora nós precisamos saber qual é o vetor que vai fazer esse deslocar daqui diretamente para o abrigo. Ele vai ser menos o vetor soma, que é em mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário. Então vamos fazer aqui em B. Tá aqui, o deslocamento é igual a menos a soma. O primeiro deslocamento, porque ele pediu aqui pelo método dos componentes. Então eu tenho que encontrar os componentes de cada um. Então, o componente de D1, que é o primeiro deslocamento, em x é positivo, em y vai ser positivo também, e vai ser o módulo vezes o cosseno do ângulo para x e o módulo vezes o seno do ângulo para y. Então, 40 passos vezes o cosseno de 45 em x, tudo positivo, mais, também tudo positivo em y, 40 passos, seno de 45 em y. O seno de 45 e o cosseno de 45, os dois valem raiz de 2 sobre 2. Então, só desenvolvo isso aqui, encontro 28,28 passos na direção x, a mesma coisa na direção y. Agora, o segundo deslocamento, esse aqui, eu estou medindo o ângulo aqui a partir do eixo x. Então, para projetar em x, vai ser cosseno. Para projetar em y, vai ser seno de 60. A projeção em x é negativa, porque a projeção vai ficar contra o sentido de crescimento do eixo. A projeção em y vai ser positiva. Então, módulo vezes o cosseno para x, negativo, e o módulo vezes o seno para y, positivo. Então, vamos aqui em D2, menos versor de x. Eu expliquei lá que a componente em x é contra o sentido de crescimento do eixo. Então, módulo vezes o cosseno de 60. E para y, positivo, módulo vezes o seno de 60. O cosseno de 60 é 1 meio, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui dá menos 40p na direção de x, mais 69,28p na direção de y. O deslocamento em 3 é o mais fácil, que não é necessário fazer projeção, né? Não tem nenhuma projeção em x, e em y vai ser menos 50p, 50 passos. Menos 50 passos em y, porque é contra o sentido de crescimento do eixo. Agora sim, eu posso encontrar a soma, que é D1 mais D2 mais D3. A soma é o vetor vermelho aqui. Então agora eu coloco os componentes aqui. Em x é 28,28p menos 40p mais 0. 28,28p menos 40p mais 0. Em y, 28,28p mais 69,28 menos 50. 28,28 mais 69,28 menos 50. Então essa daqui é a soma, o vetor soma. Mas eu quero o vetor que vai fazer com que ele se desloque do final do último vetor até a origem. Então é menos o vetor soma. Então para retornar tenho essa condição, aí só troco o sinal aqui do que eu achei na soma. Agora sim, eu vou trabalhar com esse vetor e entregar o módulo, a direção e o sentido.
Então, o módulo, só cada componente ao quadrado, dá aproximadamente 49 passos. A direção, eu desenho aqui o vetor D, que tem sentido contrário ao vetor soma. E eu coloquei o versor de x, porque para encontrar a direção eu tenho que exibir o ângulo. Qualquer ângulo que tenha relação com o vetor. Aí eu, além de fornecer o valor numérico do ângulo, eu tenho que dizer onde está esse ângulo, né, para identificar bem o vetor. Então eu coloquei isso daqui com o versor de x, porque agora eu vou fazer o produto escalar entre esse vetor D e o versor x. Porque fazendo assim eu encontro o ângulo entre eles, que nessa equação aqui, o ângulo que aparece é o que está entre os dois vetores. Então, o produto escalar é igual ao módulo de um vezes o módulo de outro vezes o cosseno de θ. Aqui eu escrevi o vetor D, escalar com o versor de x. O módulo desse a gente calculou aqui 49p. E o módulo do versor é unitário, 1 cosseno θ. Então aqui eu fiz a distributiva do produto escalar. Então o versor de x, escalar versor de x dá 1. E versor de x escalar versor de y dá 0, porque eles são ortogonais. Aí zero essa parte aqui toda. Agora eu posso simplificar, escrever aqui, né? 11,72p dividido por 49p igual ao cosseno de θ. Simplifico p, fica só valor numérico, como deve ser para um ângulo. Então, fazendo essa fração aqui, eu tenho 0,2392. E aplicando a função inversa do cosseno, eu preciso de uma calculadora científica para isso. Eu encontro que o ângulo é 76,16 graus. Mas é 76,16 esse ângulo aqui. Então, a informação só está completa se eu entregar o valor numérico acompanhado desse desenho. Porque se eu entregar só esse valor, vai dar a entender que eu estou falando do ciclo trigonométrico. E lá, 76,16 significa outra direção. Agora vamos falar do sentido. O plano cartesiano tem esses 4 quadrantes. E o sentido é do segundo para o quarto, apontando aqui para o quarto quadrante. Então, com essas informações, está resolvida completamente a questão 1.68.